Olá, seja muito bem-vindo a este canal e o vídeo de hoje é sobre o caso N1, um dos maiores casos de exploração sexual online da Coreia do Sul. Antes de mais nada, é importante entender o que foi o N1. O N1 foi um caso de venda de pornografia ilegal que ocorreu entre os anos de 2018 a 2020 no Telegram. Por que eu quero focar em datas aqui? Porque isso é muito importante para não acontecerem mais suposições errôneas do que já estão acontecendo. Funcionava com várias salas de bate-papo onde pessoas comercializavam e consumiam pornografia ilegal. Nesse caso, as meninas e mulheres eram obrigadas a enviar essas imagens e vídeos porque elas estavam sendo chantageadas. Eles simplesmente diziam que iriam expor os dados delas que haviam sido enviados anteriormente. Nesse caso, essas meninas e mulheres que se tornariam vítimas, elas eram atraídas por meios de anúncios falsos de trabalho. Por exemplo, elas encontravam uma proposta de trabalho numa rede social e nessa postagem tinha um link onde ela era redirecionada para o Telegram. Lá, o criminoso fazia uma espécie de processo seletivo bem estranha. O anúncio falso de trabalho era para ser modelo. Então, o criminoso se aproveitava pedindo fotos, dados bancários, endereço, documento de identificação e muito mais. Na desculpa de que era uma comprovação de identificação, eles pediam para que elas tirassem selfies com documento de identificação perto do rosto, assim como a gente faz quando está criando uma conta em um banco virtual, por exemplo. Agora vamos avançar para 2019, que foi quando o caso foi descoberto. Quando duas jornalistas, elas não eram jornalistas formadas ainda, elas sonhavam em ser, e um professor indicou para elas um concurso de artigos e elas escolheram fazer um artigo sobre gravação ilegal, que acontecem com muita frequência na Coreia do Sul atualmente, que é a gravação ilegal dentro de saunas femininas, banheiros femininos e qualquer lugares que mulheres possam estar se trocando e tudo mais. Em hotéis isso também é muito frequente ultimamente. Elas focaram no tema câmera escondida e começaram a procurar por palavras-chave específicas no Google. Uma delas diz que em pouco tempo, pouco mais de 10 minutos, para ser mais específico, ela encontrou um site um tanto suspeito. Esse site era administrado por uma pessoa com o pseudônimo de God, que foi, na realidade, o primeiro fundador da N1. Seu nome real é Moon Hyung-woo e ele foi preso em maio de 2020, quando tinha 24 anos e estava na faculdade. Seus jogos cruéis implicavam em torturas cada vez mais desumanas, passando para o mundo real. Quando foi preso por torturar mais de 30 mulheres e meninas e por ter abusado de 21, ele afirmou ter abusado de pelo menos 50 mulheres desde 2015. Em 2021, ele foi sentenciado a 34 anos de prisão. Não demora muito para elas conseguirem se infiltrar nesses grupos de Telegram. E elas conseguiram com muita facilidade, tá? Porque antes disso, de tudo ter acontecido, de terem descoberto, alguns clientes da sala que eram os que poderiam pagar mais, eles tinham direito a terem relações não consentidas com algumas daquelas mulheres. E depois disso, as coisas pioraram mais ainda, porque 2 meses depois, a JTBC começou a procurar por esse tal de Baksá. Baksá
O Paquistão, na verdade, era o que tinha o controle de tudo e de todas as mulheres daquele grupo. Então, começaram as investigações sobre ele e passaram a focar ali mais nele. Depois disso, as coisas foram piorando. Ele começou a falar um monte de coisa, a fazer piada da polícia, dizer que nunca iriam encontrar ele, e as coisas pioraram a partir dali. Se antes já era ruim para as garotas, agora ia piorar de vez. Então a JTBC fez um programa sobre ele, e ele disse que se o programa fosse ao ar, uma mulher ia se jogar do prédio da SBS. Foi aí que eles perceberam que o Paquistão simplesmente queria mostrar que podia controlar as pessoas, e o programa foi ao ar mesmo assim, porque eles não acreditavam que ele realmente fosse publicar todos os dados daquela mulher para identificar a mulher que supostamente iria se jogar do prédio da SBS. Eles tiveram que analisar todas as fotos dos grupos, todos os vídeos e imagens, e isso foi um pouco chocante para algum deles, segundo os investigadores. Mas eles conseguiram achar a pessoa e descobriram que ela era apenas uma estudante do ensino médio, o que foi muito chocante para eles. Afinal, enquanto ela falava com eles no telefone, ela dizia para os pais que estava ocupada e também dizia que tinha muito medo. Então, a corrida pelo Paquistão começou a ser cada vez mais difícil, porque ele encontrava outras estratégias para conseguir receber o dinheiro dos grupos, que ainda estava rolando a rodo, e as pessoas ainda estavam pedindo fotos, ainda as meninas ainda eram obrigadas a fazer tudo o que pediam. Além disso, ele tinha pessoas para fazer alguns trabalhos para ele, que essas pessoas não sabiam qual era a real identidade do Paxa. Para poder receber o dinheiro, ele fazia com que essas pessoas sacassem e dava todas as instruções através do Telegram. Ele pedia para a pessoa sacar o dinheiro e deixar em um lugar aleatório. Logo foi descoberta a verdadeira identidade dessa pessoa, e na época ele tinha 25 anos de idade. Ele também conseguiu lucrar bastante, porque ele cobrava de 80 a 1.200 dólares por cada imagem e vídeo que as pessoas compravam. E as pessoas compravam de verdade, porque foram identificadas mais de 200 mil pessoas que consumiam e compravam. Isso aí só de compradores, não de pessoas que já consumiram das imagens. Ou seja, pode ser muito mais que isso. Devido aos altos preços que ele estipulava pelo conteúdo que ele vendia, as pessoas que podiam consumir daquele conteúdo, obviamente, eram pessoas de status sociais, ou seja, aquelas que tinham muito dinheiro. E essas pessoas com mais poderes aquisitivos eram as mesmas que pagavam para poder ter relações não consentidas com aquelas vítimas. Algo importante de se salientar nesse vídeo é que a polícia sabia a identidade dele, porém eles não queriam expor. Foi aí que várias mulheres coreanas começaram a ir para as ruas protestar por conta disso. E foi aí que lançaram uma petição para poder expor a identidade dele. E foi aí que alguns artistas começaram a se envolver e usarem sua influência para poder divulgar essa petição. Essa é uma das maiores reclamações das mulheres sul-coreanas, porque está havendo casos como esse com muita frequência e nem todos eles são resolvidos, e é simplesmente levados na brincadeira pela justiça coreana. E é um caso que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer menina ou qualquer mulher. Por isso é muito importante nós mulheres termos sempre a atenção em relação a isso. Quando vê algum tipo de anúncio de trabalho, desconfiar, e realmente estar totalmente atenta a todo momento.
tudo contado aqui nesse vídeo não é nem metade do que ocorreu nesse caso. Então, ele é muito maior do que parece. Então, é muito importante estar atento a tudo o que ocorre à nossa volta, principalmente na internet. Não deixe nunca, jamais, de estar atento às coisas que acontecem, com quem você está conversando, aos tipos de dados que você passa na internet. Além disso, mais 100 pessoas que estavam envolvidas no caso também foram detidas. E existiam mulheres também envolvidas, mas a grande parte dessas pessoas não estavam envolvidas porque queriam, mas sim por também estar sendo ameaçadas pelo Baxa. E o vídeo fica por aqui e até a próxima.